Expondo a água a palavras. Eu tratei mais de 15.000 pessoas doentes usando o analisador de ressonância magnética para medir as vibrações que chamamos de ADO. Muitos deles foram curados e eu detalhei e registrei alguns casos em meus livros. Hoje em dia, muitas outras pessoas pedem minha ajuda, mas nem todo mundo pode vir até aqui. Alguns moram longe, outros são crianças internadas em hospitais. E foi então que tive a ideia de usar fotos deles para obter informações. Pedi que mandassem fotos. E assim consegui obter as informações. E consegui criar água ADO sem que eles estivessem fisicamente presentes. Isso tem ajudado a curar as pessoas. Às vezes não dá tempo de conseguir uma foto da pessoa. São casos urgentes. Mas mesmo assim eu quero tratar dessa criança, dessa pessoa. Isso me fez pensar bastante. Se uma foto pode transmitir certas informações sobre a pessoa, talvez o nome dela também possa. E descobri que isso é possível ao medir a vibração ADO do nome de um paciente. E assim percebi que as palavras também retêm as informações das vibrações. Então eu expus a água a palavras escritas. Imaginei que ela pudesse sentir a vibração e nos dar algumas respostas. A primeira palavra exposta à água foi arigato. Ela significa obrigado em japonês. O resultado foi a formação de uma linda estrutura cristalizada. Por outro lado, foi assim que a água reagiu quando usamos palavras negativas, como seu idiota. Você me dá nojo. Vou te matar. Continuamos a fazer várias experiências, expondo a água a palavras positivas e negativas. O resultado foi uma enorme diferença na formação dos cristais. Vamos fazer? Faça isso. Guerra. Paz. Guerra. Paz. Obrigado. Palavras bonitas causam a formação de belos cristais. Palavras suaves causam a formação de cristais suaves. Quando a água se manifesta para nós, sob a forma de cristais, ela nos revela o poder oculto das palavras. Obrigado. Amor e gratidão. Vamos ver outra experiência que demonstra o poder místico das palavras. Inspirados pela experiência anterior, uma mãe e seu filho tiveram uma ideia para testar em casa. Eles fizeram um experimento colocando arroz cozido em 2 potes de vidro. Todos os dias diziam obrigado para um e seu idiota para o outro. O estudante deu seguimento à experiência por 1 mês. No final do mês, o arroz que ganhava obrigado tinha um cheiro delicioso, como o do arroz maltado. Já o arroz que era alvo do xingamento ficou preto e com um cheiro desagradável. Idiota. Obrigado. Como a experiência foi se tornando popular entre os leitores de Mensagens da Água, muitos a repetiram e registraram seus resultados. As palavras são ditas para exalar vida. As fotos mostram exatamente o poder que existe em cada palavra. Idiota. Obrigado. Depois realizamos outra experiência, em que projetamos nossos pensamentos na água
e testamos o efeito do pensamento e das palavras. Projetando o pensamento na água. Atenção, vamos começar? Reunimos um grupo de voluntários pela internet para nos ajudar com a experiência. Eram 4 pares de pais com seus filhos. Vamos dar as mãos. Usamos na experiência 2 copos cheios de água das torneiras de Tóquio. Vale lembrar que a água dessas torneiras nunca formou nenhum cristal. Para o primeiro copo, todos os participantes agradeceram. Primeiro disseram alto, e em seguida com os olhos fechados. Depois, procuraram mudanças na água. Obrigado, água. Nós vamos cuidar bem de você. Obrigado, água. Vamos cuidar bem de você. Agora, vamos fechar os olhos e enviar os mesmos pensamentos à água. Fechem os olhos e pensem por um minuto. O pesquisador então colocou a água nas placas. As crianças olhavam curiosas. Três horas depois. 3 horas depois, a água congelada estava pronta para observação. Vamos começar pela água deixada sozinha. Como nas outras vezes, não vimos nenhum cristal formado na água encanada de Tóquio. Alguns quase conseguiram, mas não tinha nenhum cristal de verdade. Alguns eram esquisitos, eram feios. Não vimos cristal nenhum. Depois, observamos a água que recebeu os pensamentos positivos. As crianças não tiravam os olhos do monitor. O que acontecerá com a água quando seus pensamentos se unirem? De repente, um pequeno cristal surgiu da escuridão do microscópio e começou a crescer bem devagar. Uma aproximação maior revelou o surgimento de um único cristal, claro e simples, como se ele resumisse o pensamento de todos os participantes. E então... Que bacana! Como resposta às palavras e aos pensamentos das pessoas, a água encanada de Tóquio gerou um belo cristal harmonioso. Você achava que ia ver um cristal desses? Não achava. O que você sentiu quando viu o cristal? Foi incrível. Eu não acreditava muito que teríamos um bom resultado. Não achava que os pensamentos iriam afetar a água. Mas agora eu vi, eu sei que é verdade. Eu senti que todos se uniram em um só pensamento.
E aí podíamos rezar pela água. Por isso foi legal. Pela cristalização, a água nos mostra que pode ser um espelho para as pessoas. Ela pode refletir o pensamento humano. A água pode nos mostrar o que não podemos ver. Essa mesma água corre em nossos corpos e nutre todas as formas de vida da Terra.